Você já se questionou por que certas pessoas são deixadas para trás e depois buscadas com extrema urgência? Aproximadamente 89 dos relacionamentos terminados poderiam ser restaurados utilizando um fundamento filosófico milenar que permanece desconhecido pela maioria. E se eu revelasse que seu equívoco mais prejudicial não é amar excessivamente, mas entregar seu controle emocional a quem não sabe reconhecer seu valor? Enquanto você continua monitorando o perfil dessa pessoa e aguardando uma mensagem que jamais chegará, existe um conhecimento histórico que está convertendo relacionamentos desgastados em vínculos indestrutíveis. A metodologia que divulgarei nos próximos instantes recebeu validação de especialistas em psicologia contemporânea, embora seja ocultada por terapeutas tradicionais. O conceito do vácuo magnético provoca um fenômeno onde aquele que hoje o rejeita, amanhã o procurará desesperadamente. Não se trata de manipulação, mas de uma transformação interna profunda que modifica completamente a percepção que os outros têm sobre você. Asseguro que após esta explicação, você compreenderá por que seu ex-parceiro retornará implorando, não por suas ações, mas pela pessoa que você se tornará. Registre agora nos comentários: meu poder emocional vem de dentro. Este simples ato representará o primeiro passo rumo à metamorfose que atrairá irresistivelmente quem atualmente o ignora. O vácuo magnético. Você sabia que o maior equívoco cometido quando alguém deixa de amá-lo é tentar preencher o espaço resultante? Este vazio emocional que você experimenta não é seu adversário, mas a chave para seu empoderamento. Quando aquela pessoa especial se distanciou, provavelmente você adotou comportamentos comuns, telefonemas constantes, mensagens desesperadas, súplicas por nova oportunidade. O resultado? Você se afastou ainda mais da possibilidade de reconquistar esse amor. O que ninguém explicou é que esse comportamento contradiz o princípio histórico do vácuo magnético. Filósofos antigos como Marco Aurélio compreenderam algo que a psicologia moderna está apenas redescobrindo: as pessoas não valorizam o que está perpetuamente disponível. Ao demonstrar desespero, você abre mão de todo o seu poder. Ao ocupar todos os espaços com sua presença, você elimina o mistério que alimenta o desejo. O vácuo magnético funciona como uma gravidade emocional. Quanto mais espaço você criar, mais intensa será a atração gerada. Reflita sobre a última vez que alguém o procurou insistentemente. Seu interesse aumentou ou diminuiu? Para a maioria, a resposta é evidente: a excessiva disponibilidade reduz o desejo. Os filósofos estoicos entendiam que o espaço emocional não deve ser temido, mas utilizado como ferramenta poderosa. Quando alguém deixa de amá-lo, seu impulso inicial deveria ser oposto ao que a ansiedade sugere. O princípio do vácuo magnético baseia-se numa verdade incômoda: você não pode forçar alguém a amá-lo, mas pode estabelecer condições para que o amor ressurja naturalmente. Quando você interrompe o preenchimento de todos os espaços, algo extraordinário acontece e cria-se um vazio que a outra pessoa começa a sentir. Não é uma estratégia manipuladora, mas uma lei emocional tão concreta quanto a gravidade. Imagine seu relacionamento como uma dança. Quando seu parceiro recua, seu instinto indica que deve avançar para compensar. O que você desconhece é que esse movimento desestabiliza a harmonia da dança. O vácuo magnético ensina você a recuar também, criando um espaço que naturalmente convida o outro a avançar. Recorde quando, na infância, brincava perseguindo borboletas. Quanto mais você corria atrás, mais elas se afastavam. Porém, ao permanecer imóvel, algumas pousavam próximo a você. Os estoicos compreenderam esse princípio há milênios. A perseguição gera resistência, enquanto o espaço gera curiosidade.
Mensagens desesperadas, ligações frequentes e apelos emocionados produzem o efeito contrário ao desejado. Além de afastar a pessoa, confirmam sua decisão de se distanciar. Você demonstra que ela pode partir e ainda contar com você quando desejar. O vácuo magnético inverte completamente essa dinâmica. Ao aplicar esse princípio, algo fascinante ocorre psicologicamente. A pessoa que se afastou esperava seu desespero. Quando não o recebe, experimenta dissonância cognitiva, a realidade não corresponde às suas expectativas. Essa dissonância cria uma inquietação interna que começa a dominar seus pensamentos. Por que você não me procura? Encontrou outra pessoa? Eu era menos importante do que imaginava. O filósofo Epicteto ensinou que devemos focar apenas no que está sob nosso controle. Você não pode controlar os sentimentos alheios, mas possui controle absoluto sobre sua resposta à ausência deles. Ao optar por criar um vazio, em vez de preenchê-lo desesperadamente, você assume o comando de seu poder pessoal. Este princípio não visa manipular os sentimentos alheios. Trata-se de recuperar seu centro e dignidade. Quando alguém deixa de amá-lo e você persiste na busca, você perde tanto o respeito do outro quanto o autorrespeito. O vácuo magnético oferece ambos. A questão fundamental não é como posso recuperá-lo, mas como posso recuperar meu poder interior. Ao modificar esse foco, algo extraordinário acontece. Toda a dinâmica do relacionamento se transforma. Você deixa de ser quem implora por amor para se tornar alguém que conscientemente decide criar espaço para que o amor flua naturalmente. Ou não. O mais poderoso sobre o vácuo magnético é sua eficácia independente do resultado. Se essa pessoa retornar, fará isso movida por interesse genuíno, não por compaixão ou obrigação. E se não voltar, você terá recuperado seu poder e estará preparado para atrair um amor que verdadeiramente o valorize. O poder do silêncio. O silêncio possui uma força que as palavras jamais igualarão, especialmente quando se trata de reconquistar alguém que deixou de amá-lo. Em uma era onde todos buscam ser ouvidos, onde as redes sociais nos incentivam a compartilhar cada pensamento e sentimento, o silêncio tornou-se o recurso mais escasso e, consequentemente, o mais valioso. Os estoicos compreendiam profundamente esta verdade quando você aprende a silenciar, aprende a influenciar. Pense nas últimas interações com aquela pessoa que se afastou. Provavelmente tentou explicar, convencer, expressar seus sentimentos, esperando sensibilizá-la. O que você desconhecia é que cada palavra desesperada enfraquecia sua posição. O poder do silêncio é a prática estoica de comunicar mais com menos, permitindo que os intervalos entre as palavras transmitam sua mensagem. Zenão de Cítio, fundador do estoicismo, ensinava que possuímos 2 ouvidos e uma boca para escutar o dobro do que falamos. Quando alguém se afasta e você responde com silêncio digno, não está sendo passivo, está ativando uma das forças mais poderosas da psicologia humana, a curiosidade. O silêncio gera perguntas onde as palavras criariam respostas. E são as perguntas, não as respostas, que mantêm o interesse vivo. Existe uma diferença crucial entre o silêncio como estratégia manipuladora e o silêncio estoico. O primeiro busca punir e provocar reação. O segundo procura honrar sua dignidade e criar espaço para reflexão autêntica. Não se trata de ignorar por vingança, mas de recuar para permitir que ambos se enxerguem claramente, sem a névoa do desespero. Você já observou que as pessoas mais influentes falam menos, mas comunicam mais? Observe aqueles que naturalmente atraem atenção em reuniões.
Raramente são os mais falantes, mas aqueles que escolhem cuidadosamente quando e o que expressar. O poder do silêncio funciona similarmente nos relacionamentos. Quando você reduz drasticamente sua comunicação após uma separação, cada interação futura adquire maior significado. A mente humana valoriza o que é escasso. Quando alguém acostumado com suas mensagens constantes, explicações detalhadas e expressões de amor repentinamente encontra silêncio, ocorre um desequilíbrio. Esse desequilíbrio cria um vazio que a mente naturalmente tenta preencher. Comparável a ouvir uma melodia incompleta, seu cérebro instintivamente deseja ouvir a nota final. Muitos confundem silêncio com ausência de comunicação. Nada poderia estar mais distante da verdade. O silêncio comunica com intensidade que as palavras não podem igualar. Ele transmite autorrespeito, força interior e uma confiança silenciosa em seu próprio valor. Essas qualidades são infinitamente mais atraentes que a necessidade e o desespero. Marco Aurélio escreveu: é preferível permanecer calado e ser do que falar e não ser. Ao aplicar o poder do silêncio, você escolhe ser digno, ser valioso, ser completo por si mesmo. Esta presença silenciosa é magnética porque é autêntica. O poder do silêncio também o protege de cometer erros clássicos, implorar, discutir, tentar convencer. Cada vez que você tenta persuadir alguém a amá-lo, paradoxalmente, fornece motivos para não fazê-lo. O amor não responde a argumentos lógicos ou apelos emocionais. Ele responde à atração natural que surge quando alguém reconhece seu valor independente. Ao praticar o poder do silêncio, você também oferece um presente inestimável, tempo e espaço para que os sentimentos evoluam naturalmente. Os estoicos compreendiam que as emoções, como tudo na natureza, precisam seguir seu curso natural. Tentar forçar ou acelerar esse processo apenas gera resistência. O silêncio permite que as águas turbulentas se acalmem, revelando a clareza que estava oculta. O aspecto mais transformador do poder do silêncio é como ele modifica sua relação consigo mesmo. Quando você deixa de buscar validação externa através de respostas e reações, começa a encontrar seu centro. Nesse centro reside seu verdadeiro poder, não o poder sobre outros, mas o poder sobre si mesmo. E, paradoxalmente, é esse poder interior que acabará atraindo aquele que se afastou. O silêncio não é vazio, está repleto de respostas. Enquanto aguarda silenciosamente com dignidade, você comunica sem palavras que seu valor não depende da presença deles. E esta pode ser a lição mais importante que ambos precisam aprender. A atração estoica. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem atrair naturalmente o amor, enquanto outras o buscam sem sucesso? O segredo não está em suas ações, mas em como se relacionam consigo mesmas. A atração estoica é indiscutivelmente o princípio mais poderoso e menos compreendido dos relacionamentos. Não envolve técnicas de sedução, mas uma abordagem completamente diferente de posicionamento perante o amor e o desejo. Antigos estoicos como Sêneca e Epicteto ensinavam que a única coisa verdadeiramente sob nosso controle são nossos julgamentos e ações, não as circunstâncias externas ou opiniões alheias. Esta verdade fundamental transforma completamente a dinâmica amorosa. Quando você realmente compreende que não pode controlar se alguém o ama, mas pode controlar seu próprio valor e dignidade, ocorre uma mudança radical em sua energia emocional. A atração estoica começa com uma premissa revolucionária. Seu objetivo não é ser amado, mas ser valioso. Quando direciona toda a sua energia para se tornar uma pessoa íntegra e equilibrada, em paz consigo mesma, você ativa um campo magnético natural que atrai
em vez de perseguir. É como a diferença entre perseguir uma borboleta ou criar um jardim que naturalmente as atrai. O que acontece quando alguém deixa de amá-lo? Sua resposta instintiva provavelmente é tentar provar seu valor, convencer essa pessoa de quanto você é importante. Mas, eis o paradoxo, quanto mais tenta provar seu valor, menos valioso parece. A atração estoica inverte a equação em vez de tentar demonstrar seu valor para quem o abandonou. Concentre-se em reconhecer seu próprio valor independentemente dessa pessoa. Imagine duas pessoas abandonadas por seus parceiros. A primeira dedica seus dias tentando recuperar esse amor. Envia mensagens constantes, altera sua aparência, ajusta sua personalidade, tudo para agradar quem partiu. A segunda, praticante da atração estoica, direciona essa mesma energia para seu crescimento pessoal, aprimora suas habilidades, fortalece amizades, explora novas paixões, tudo mantendo sua dignidade intacta. Qual das duas você considera mais atraente? A resposta é evidente. Epicteto afirmou: não espere que os acontecimentos ocorram como deseja. Deseje que aconteçam como ocorrem e você será feliz. Este ensinamento aplicado aos relacionamentos possui poder transformador. Quando você aceita plenamente a realidade presente, essa pessoa escolheu se afastar e direciona sua energia não para alterar essa realidade, mas para prosperar dentro dela. Você cria condições perfeitas para a atração estoica. A maioria das pessoas opera a partir da escassez emocional, sentindo necessidade do amor de alguém específico para se sentirem completas. Os estoicos compreenderam que essa mentalidade é precisamente o que bloqueia o amor verdadeiro, a abundância emocional. Saber que você está completo por si mesmo é o ímã mais poderoso para atrair não apenas quem partiu, mas também novas possibilidades amorosas. Existe um conceito na psicologia moderna chamado teoria da reatância, que confirma o que os estoicos sabiam instintivamente. Os seres humanos valorizam mais o que percebem como escasso ou em risco de se perder. Quando alguém que o abandonou observa que você está prosperando sem sua presença, que aceitou sua decisão e está construindo uma vida valiosa, essa reatância é ativada. A pessoa começa a questionar sua decisão, não porque você tenta manipulá-la, mas porque sua evidente autoestima suscita uma dúvida natural: cometi um erro ao partir. A atração estoica opera em 3 níveis simultâneos. Primeiro, liberta você do sofrimento da dependência emocional. Segundo, transforma você em uma pessoa mais completa e equilibrada. E terceiro, como consequência natural dos 2 primeiros, sua atratividade aos olhos de quem se afastou aumenta consideravelmente, não porque você se esforça, mas precisamente porque deixou de se esforçar. É importante compreender que a atração estoica não constitui estratégia manipuladora. Se você a praticar com o único objetivo de reconquistar alguém, não funcionará, pois a intenção desesperada contaminará suas ações. A verdadeira atração estoica requer transformação genuína. Você realmente precisa se valorizar independentemente do retorno dessa pessoa. O caminho para a atração estoica começa com pequenas decisões diárias. Cada vez que opta por não verificar o perfil de mídia social dessa pessoa, você pratica a atração estoica. Cada vez que decide investir em amizades ou paixões, em vez de ruminar sobre o passado, ativa seu campo magnético natural. Cada vez que se trata com respeito e dignidade, fortalece sua atratividade de dentro para fora. Estoicos como Marco Aurélio praticavam o que denominavam amor fati, amar seu destino, inclusive suas partes dolorosas. Quando você consegue enxergar o término de um relacionamento não como tragédia,
mas como oportunidade de autoconhecimento e fortalecimento do caráter, algo extraordinário acontece, você se torna irresistível, não por esforço deliberado, mas porque a autêntica força interior constitui a forma mais poderosa de atração humana. Reflita sobre as pessoas que mais admirou e desejou em sua vida. Eram aquelas que imploravam por atenção e validação, ou aquelas com forte senso de propósito e autoestima? A atração estoica o posiciona firmemente nesta segunda categoria, não por simulação, mas através de genuíno trabalho interior. O verdadeiro teste da atração estoica surge quando você percebe ter alcançado um ponto onde ficaria bem se essa pessoa retornasse ou não. Quando pode genuinamente desejar o melhor para ela, mesmo que esse melhor não o inclua. Essa liberdade emocional é, paradoxalmente, o estado mais magnético que você pode alcançar, o momento em que, sem buscar, torna-se irresistível para quem uma vez o abandonou. Ao praticar a atração estoica, lembre-se que os estoicos valorizavam a virtude acima de tudo. Isso significa que jamais devemos utilizar esses princípios para manipular ou prejudicar outros. O objetivo não é fazer a pessoa que o abandonou sofrer ou perceber seu erro. O objetivo é honrar seu próprio valor e viver com dignidade, independentemente das ações alheias. Se essa pessoa retornar, será atraída por sua autenticidade, não por suas estratégias. O desejo invertido. Existe um fenômeno fascinante nas relações humanas que filósofos estoicos compreenderam há milhares de anos, mas que a psicologia moderna apenas começa a estudar: o princípio do desejo invertido. Este conceito explica por que, frequentemente, quanto mais intensamente você deseja o amor de alguém, menor a probabilidade de conquistá-lo. Mais importante, revela como inverter essa dinâmica pode transformar completamente um relacionamento fragilizado. O desejo invertido não constitui um truque ou tática manipuladora, mas uma profunda verdade psicológica sobre o funcionamento do desejo humano. Para compreendê-lo, você deve primeiro entender um paradoxo fundamental. O desejo humano não responde à lógica, mas à tensão emocional. Quanto mais equilibrada a tensão entre proximidade e distância, mais intenso o desejo. Quando alguém deixa de amá-lo, sua reação natural é aumentar a proximidade, ligar mais, escrever mais, expressar mais seus sentimentos. O que você desconhece é que, agindo assim, elimina toda a atenção necessária para que o desejo floresça. É como tentar acender uma fogueira, inundando-a com combustível excessivo. O princípio do desejo invertido ensina a criar o espaço necessário para que a centelha reacenda. Os antigos estoicos compreendiam profundamente a natureza do desejo humano. Epicteto ensinou que nossa natureza é desejar o que não possuímos e considerar garantido o que temos. Quando alguém sabe que o possui completamente, que você faria qualquer coisa para reconquistar seu amor, paradoxalmente, seu desejo por você diminui não por ser menos valioso, mas porque a dinâmica natural do desejo humano requer certo grau de incerteza. Imagine duas oportunidades, uma completamente garantida, sempre disponível, sem risco de perdê-la, outra valiosa, mas que exige esforço, não está garantida, pode ser perdida sem ação. Qual capturaria mais sua atenção e energia? Para a maioria, a resposta é clara. Valorizamos mais o que poderíamos perder do que o que garantidamente possuímos. O princípio do desejo invertido aplica essa verdade universal aos relacionamentos. Quando alguém o abandona e você reage mostrando-se completamente disponível, comunica indiretamente que não há risco de perdê-lo.
você estará sempre presente, esperando, independentemente do tratamento recebido. O desejo invertido transforma completamente essa dinâmica. Não se trata de fingir desinteresse, mas de realmente redescobrir seu valor independentemente desse relacionamento. Marco Aurélio escreveu: "Em breve você morrerá, mas ainda não é simples nem sereno, nem livre da suspeita de ser ferido por fatores externos, nem benevolente com todos, nem convencido de que a sabedoria consiste apenas em ações justas." Essa reflexão profunda nos recorda que nossas vidas são curtas e preciosas demais para serem gastas buscando a aprovação daqueles que não valorizam nossa presença. Quando você internaliza essa verdade, algo extraordinário acontece. Começa a inverter a dinâmica do desejo. A psicologia moderna confirmou o que os estoicos intuíram. Existe um fenômeno chamado efeito de reatância que faz as pessoas valorizarem mais o que percebem poder perder. Quando alguém que deixou de amá-lo nota que você não aguarda desesperadamente seu retorno, que está efetivamente prosseguindo com sua vida, uma resposta psicológica natural é ativada. A pessoa começa a questionar sua decisão. Não é coincidência que muitos relatam contato de ex-parceiros, justamente quando iniciaram novos relacionamentos ou claramente superaram a separação. Não se trata de coincidência ou azar, mas do princípio do desejo invertido em ação. O desejo humano intensifica-se quando sentimos que podemos perder definitivamente algo que antes considerávamos garantido. Aplicar o desejo invertido não significa jogar jogos emocionais ou fingir sentimentos inexistentes. Os estoicos valorizavam honestidade e integridade acima de tudo. Trata-se de uma mudança genuína em sua abordagem, em vez de concentrar energia em recuperar essa pessoa. Você a concentra em recuperar-se. Essa mudança autêntica é precisamente o que começa a inverter a dinâmica do desejo. Imagine que você implora por atenção e amor de alguém que se afastou. Um dia, decide conscientemente investir essa energia em si mesmo, cuida de sua saúde física e emocional, reconecta-se com amigos negligenciados, redescobre paixões abandonadas, constrói uma vida que o satisfaz independentemente do retorno dessa pessoa. Esta mudança genuína em sua energia e foco ativa exatamente o desejo invertido. O mais poderoso sobre o desejo invertido é sua eficácia mesmo quando não utilizado intencionalmente para reconquistar quem o abandonou. Quando realmente se concentra em construir uma vida valiosa para si, duas coisas maravilhosas acontecem: ou essa pessoa retorna, atraída por sua energia e autenticidade renovadas, ou você descobre que não necessita mais de seu retorno, pois encontrou realização, independente de sua presença. Os estoicos ensinavam um conceito chamado amor fati amar seu destino. Aplicando esse princípio a uma separação, você compreende que mesmo esse doloroso término pode iniciar algo belo. Talvez o propósito dessa pessoa em sua vida não fosse ser parceira permanente, mas ensiná-lo a se valorizar plenamente. Quando abraça essa possibilidade com gratidão, em vez de ressentimento, naturalmente ativa o desejo invertido. Uma ressalva importante: o desejo invertido perde potência quando usado como estratégia manipuladora. Se fingir estar bem enquanto secretamente espera o retorno, a inautenticidade contaminará suas ações e palavras. O verdadeiro poder do desejo invertido reside na transformação genuína. Você realmente precisa começar a valorizar sua independência emocional mais que a recuperação desse relacionamento. A forma mais eficaz de ativar o desejo invertido é através do que psicólogos modernos chamam congruência interna, quando pensamentos, sentimentos e ações estão alinhados. Não basta agir como se tivesse superado a separação,
enquanto internamente permanece desesperado. O verdadeiro trabalho consiste em reconstruir sua relação consigo mesmo até alcançar paz com qualquer desfecho. Recorde as palavras de Epicteto. Não é o que acontece com você, mas como reage a isso que importa. A pessoa que deixou de amá-lo espera reação desesperada e perseguição. Quando reage com dignidade e autorrespeito, não apenas desafia suas expectativas, mas cria espaço onde o desejo natural pode florescer novamente. O desejo invertido não ocorre instantaneamente. É um processo gradual, iniciado com pequenas decisões diárias. Cada vez que opta por não verificar o perfil de mídia social dessa pessoa, cada vez que decide não enviar mensagem impulsiva, cada vez que investe em crescimento pessoal, em vez de ruminar sobre o passado, você ativa o princípio do desejo invertido. O aspecto mais transformador desse princípio é que, independentemente do resultado com essa pessoa específica, ele o conduz à maior liberdade emocional. E essa liberdade, essa capacidade de ser completo por si mesmo, é precisamente o que o torna magneticamente atraente, não apenas para quem o abandonou, mas para todos que entram em sua vida. A ausência irresistível. Você já observou que às vezes valorizamos mais o que não temos do que o que possuímos? Como essa distância, misteriosamente, pode intensificar o desejo em vez de diminuí-lo. Este fenômeno não constitui coincidência ou simples capricho do coração humano. É o princípio estoico da ausência irresistível, força tão poderosa que pode transformar completamente a dinâmica de um amor perdido. Quando alguém amado decide partir, nosso instinto primitivo é reduzir essa distância. Telefonamos, escrevemos, aparecemos em locais onde sabemos que estará. O que não compreendemos é que essas ações, nascidas do medo da perda, na verdade aceleram essa perda. A ausência irresistível opera seguindo lógica completamente distinta às vezes. Para aproximar-se de alguém, você deve permitir-se estar verdadeiramente ausente. Os antigos estoicos compreenderam algo que a psicologia moderna confirma. Seres humanos tendem a considerar garantido o que está sempre disponível, tendência natural de nossa mente. O filósofo Sêneca escreveu: ele valoriza mais o tempo que os objetos materiais. Hoje desejamos coisas que ontem desconhecíamos. Esta sabedoria aplica-se perfeitamente às relações humanas. Quando você está permanentemente presente, essa presença perde valor. Quando cria espaço de ausência genuína, esse espaço naturalmente preenche-se com curiosidade e desejo. Imagine seu relacionamento como um ambiente. Enquanto você o habitava, a outra pessoa pode não ter apreciado totalmente o espaço que ocupava. Sua risada, seu apoio, seus pequenos gestos amorosos tornaram-se parte da paisagem cotidiana. Somente quando realmente abandona aquele ambiente, quando sua ausência torna-se tangível, o espaço vazio começa a comunicar. Repentinamente, a cadeira onde costumava sentar-se parece estranhamente vazia. O silêncio onde sua voz ressoava torna-se ensurdecedor. A ausência irresistível não significa simplesmente desaparecer fisicamente. Trata-se de criar um vazio emocional autêntico, que permite a outra pessoa sentir plenamente o significado de sua ausência. Não constitui ato vingativo ou manipulador. É permitir que a realidade natural da perda seja completamente experimentada. Marco Aurélio ensinou que, frequentemente, o que impede a ação tornar-se o caminho aplicado aos relacionamentos. Isso significa que a própria separação pode transformar-se na ponte para nova conexão. Quando você deixa de lutar contra a separação e a abraça como parte do processo natural, algo extraordinário acontece. Essa ausência começa a trabalhar em seu favor. A ciência moderna confirma o que os estoicos intuíram.
psicólogos identificaram um fenômeno chamado privação intermitente, onde recompensas recebidas inconsistentemente geram um desejo mais intenso que aquelas recebidas consistentemente. Quando você está sempre disponível, sempre respondendo imediatamente, negocia a partir de um padrão de recompensa constante. A ausência irresistível altera esse padrão, criando espaço onde o desejo pode crescer naturalmente. Importante compreender que a ausência irresistível não equivale a jogar difícil. Não se trata de calcular estrategicamente quanto tempo aguardar antes de responder mensagem ou quantos dias desaparecer antes de reaparecer. Essas táticas superficiais raramente funcionam por carecerem de autenticidade. A verdadeira ausência irresistível nasce do genuíno autorrespeito. Você não desaparece para manipular, mas para honrar seu próprio valor e permitir que ambos experimentem a verdade da separação. Como praticar a ausência irresistível autenticamente? Comece aceitando totalmente a decisão da outra pessoa de afastar-se. Em vez de resistir, permita-se sentir a tristeza resultante não como vítima, mas com dignidade. Então, conscientemente escolha proporcionar a si mesmo o espaço necessário para cura e crescimento. Você não desaparece esperando reação. Desaparece porque realmente necessita desse espaço. Durante esse período de ausência, algo transformador acontece com você e com quem se afastou. Para você, momento de redescoberta pessoal, lembra-se de quem era antes desse relacionamento, suas paixões, seus sonhos. Para a outra pessoa, momento de enfrentar o significado real de sua ausência. Sem suas mensagens constantes, sem sua disponibilidade permanente, é forçada a experimentar o vazio criado por sua decisão. Os estoicos ensinavam que devemos concentrar-nos no que controlamos e aceitar o incontrolável. Você não pode controlar sentimentos alheios, mas controla absolutamente sua resposta. A ausência, quando escolhe reagir com dignidade em vez de desespero, com ausência completa em vez de presença parcial, exerce seu poder em sua forma mais pura. A ausência irresistível também opera neurologicamente. Estudos demonstram que experienciar estímulo prazeroso consistentemente leva nosso cérebro a produzir dopamina responsiva. A familiaridade literalmente reduz o prazer químico experimentado. Quando esse estímulo desaparece completamente, após desconforto inicial, o cérebro ressensibiliza-se. Se essa pessoa reaparecer após ausência significativa, o impacto emocional supera consideravelmente o experimentado sem afastamento. Existe diferença crucial entre ausência fortalecedora e ausência destrutiva. A ausência destrutiva ocorre quando você desaparece repleto de ressentimento, buscando punir ou provocar. A perspectiva pessimista pode nos libertar ao nos lembrar que tanto a dor da rejeição quanto a validação proporcionada pelo amor são estados temporários. O elemento verdadeiramente permanente é o compromisso, que mantemos com nossa própria integridade e valor intrínseco. Considere por um momento que seu valor pessoal é comparável a uma imponente montanha. As pessoas podem visitá-la, admirá-la e até estabelecer-se temporariamente nela, para depois partirem. A montanha não se torna menos grandiosa quando os visitantes se vão, nem mais impressionante quando chegam. Ela simplesmente existe em seu valor imutável. Esta metáfora nos convida a identificarmos-nos com a montanha, não com as reações passageiras daqueles que entram e saem de nossas vidas. A ciência psicológica contemporânea confirma o que os filósofos estoicos já intuíam: indivíduos com maior resiliência emocional são aqueles que mantêm uma autoestima estável, independente de validações externas. Ao ancorar seu senso de valor em fatores externos,
como a aprovação de um parceiro romântico, você cria uma existência emocionalmente instável, sujeita às flutuações nas opiniões alheias. Como desenvolver esse valor imutável quando algo dentro de você insiste que, sem determinada pessoa, você vale menos? O processo começa reconhecendo a diferença entre a dor natural da perda e a crença opcional da desvalorização pessoal. Sentir dor quando alguém que amamos decide partir, é natural concluir que isso diminui seu valor como ser humano. Não é nem natural nem necessário. Os estoicos praticavam um exercício denominado antecipação da adversidade, diretamente aplicável ao cultivo do valor imutável nos relacionamentos. Envolve visualizar conscientemente cenários desafiadores, como o término de um relacionamento, e refletir sobre como manteria sua integridade e valor diante deles, não para alimentar o medo, mas para lembrar-se de que sua dignidade pode permanecer intacta mesmo nos momentos mais dolorosos. Quando alguém decide deixá-lo, frequentemente você revela sua verdadeira filosofia de vida. Se acredita que seu valor depende de ser amado por essa pessoa específica, provavelmente suplicará e comprometerá sua dignidade tentando recuperar esse amor. Se compreender o conceito de valor imutável, sentirá a dor da perda, mas manterá sua estrutura emocional íntegra. O valor imutável não significa insensibilidade. Não se trata de fingir indiferença ou suprimir emoções. Os estoicos nunca defenderam a repressão emocional, mas sim um relacionamento mais consciente com os sentimentos. É possível experimentar profundamente a tristeza da separação e, simultaneamente, saber em um nível fundamental que essa separação não define seu valor pessoal. Uma manifestação prática do valor imutável está na forma como você se comunica após um rompimento. Alguém que internalizou esse princípio não envia mensagens suplicantes, nem promete transformar-se completamente para agradar quem partiu. Em vez disso, expressa seus sentimentos com dignidade, respeita a decisão da outra pessoa e mantém limites saudáveis. Esta resposta equilibrada frequentemente acaba sendo muito mais atraente que apelos desesperados. Outra manifestação está na maneira como você se trata durante o processo de recuperação. Quando seu valor depende do amor de outrem, sua ausência pode desencadear comportamentos autodestrutivos, negligência com a saúde, isolamento social, ruminação constante sobre o passado. O valor imutável lembra que você merece cuidado e respeito, especialmente quando está ferido, levando-o a tratar-se com a mesma consideração que demonstraria a um amigo querido em situação semelhante. Os estoicos compreendiam algo profundo sobre as relações humanas. Frequentemente somos atraídos por pessoas que demonstram um firme senso de autoconhecimento e autoestima. Quando você evidencia que seu valor permanece intacto mesmo após a rejeição, gera um tipo de atração baseada não na necessidade, mas na autenticidade. Não é coincidência que muitas pessoas relatam terem sido procuradas por ex-parceiros precisamente quando começaram a viver plenamente a partir de seu valor imutável. Este princípio também transforma como você interpreta o comportamento de quem se afastou. Quando seu senso de valor depende da aprovação dessa pessoa, você analisa obsessivamente cada palavra e gesto, buscando sinais de reconciliação. O valor imutável liberta você dessa vigilância constante, permitindo que veja essa pessoa como ela realmente é, não como a fonte de sua validação. O paradoxo do valor imutável é que, ao desvincular-se da necessidade de recuperar aquele amor específico, frequentemente você cria precisamente as condições para que esse amor renasça, não porque esteja tentando,
mas porque o valor autêntico, que não depende de validação externa, é naturalmente magnético. Sêneca ensinou que o indivíduo sábio não sofre com a ausência ou presença de determinadas pessoas, pois é autossuficiente. Essa autossuficiência não representa arrogância nem isolamento emocional, mas a percepção saudável de que, embora as conexões humanas enriqueçam imensamente nossas vidas, nossa integridade fundamental não depende de nenhuma delas. O desenvolvimento do valor imutável é um processo, não um evento único. Haverá dias em que você se sentirá completamente consciente de seu valor intrínseco e outros em que a dor da rejeição novamente questionará seu valor. O importante não é a perfeição nesta jornada, mas a direção. Cada vez que escolhe lembrar seu valor, independentemente do amor alheio, você fortalece essa convicção. O aspecto mais transformador do valor imutável é como ele influencia não apenas seus relacionamentos românticos, mas toda a sua existência. Quando deixa de depender da validação externa para sentir-se valioso, torna-se mais autêntico em todas suas interações. Toma decisões baseadas em seus valores, não no temor da rejeição. E, paradoxalmente, essa autenticidade o torna muito mais atraente, não apenas para quem o deixou, mas para todos aqueles que buscam conexões genuínas. Conexão inevitável. Você já notou que certas pessoas parecem possuir uma capacidade magnética de reconectar-se com aqueles que as abandonaram? Não é mera coincidência ou sorte, mas resultado da compreensão e aplicação de um princípio estoico que transforma completamente a dinâmica de qualquer relacionamento, a conexão inevitável. Este conceito explica por que, ocasionalmente, a pessoa que jurou jamais retornar acaba voltando com maior força e convicção que antes. A conexão inevitável fundamenta-se numa verdade profunda que os estoicos compreenderam há séculos. Os seres humanos são naturalmente atraídos por aquilo que reflete o melhor de nós mesmos. Quando alguém rompe um relacionamento, geralmente o faz porque a dinâmica estabelecida refletia aspectos que nenhum dos envolvidos desejava reconhecer: inseguranças, dependência, limitações. A conexão inevitável ocorre quando você transforma essa dinâmica internamente. O filósofo estoico Epicteto, que iniciou sua vida como escravo e terminou como mentor de imperadores, ensinava que não são as circunstâncias em si que nos perturbam, mas as opiniões que formamos sobre elas. Aplicado aos relacionamentos, isso significa que não é a separação em si que determina o futuro da conexão, mas como você escolhe interpretá-la e responder a ela. Quando enxerga a separação não como o fim definitivo, mas como um espaço necessário para a transformação, você ativa a conexão inevitável. Imagine que seu relacionamento seja comparável a uma ponte que desabou. A maioria das pessoas, desesperadas, tenta reconstruir exatamente a mesma estrutura que ruiu, utilizando os mesmos materiais frágeis e o mesmo projeto defeituoso. A conexão inevitável convida você a fazer algo completamente diferente. Não reconstruir a antiga ponte, mas criar uma nova, mais sólida e atraente que a anterior, que a outra pessoa sinta o desejo natural de atravessar. A construção dessa nova ponte começa com uma compreensão fundamental. A pessoa que o deixou não estava rejeitando sua essência, mas a dinâmica existente entre vocês. Essa distinção é crucial. Sua essência continua valiosa e admirável. A dinâmica estabelecida, os padrões criados conjuntamente, é o que necessita transformação. Marco Aurélio ensinou que o obstáculo ao progresso torna-se o próprio caminho. Quando aplica essa sabedoria a um rompimento, compreende que a própria separação pode catalisar uma conexão mais profunda.
O espaço criado pela ausência permite um trabalho interno que seria impossível na antiga dinâmica. A psicologia contemporânea confirma o que os estoicos intuíram. Somos naturalmente atraídos por pessoas que refletem nosso eu ideal, a versão de nós mesmos que aspiramos ser. Quando utiliza o período de separação para cultivar qualidades que admira força interior, autenticidade, propósito, você se torna um espelho do eu ideal dessa pessoa. Essa transformação genuína ativa um magnetismo natural que transcende táticas superficiais. A conexão inevitável opera simultaneamente em dois níveis. Primeiro, transforma você. A dor da separação, quando vivenciada conscientemente, pode tornar-se um poderoso catalisador para o crescimento pessoal. Segundo, transforma a percepção que o outro tem de você, não porque esteja tentando manipular essa visão, mas porque realmente se tornou alguém diferente. Um conceito-chave na filosofia estoica é oikeiosis, o processo natural pelo qual os seres humanos reconhecem e são atraídos pelo que é semelhante à nossa natureza. Quando você se alinha com seus valores mais elevados e cultiva a melhor versão de si mesmo, ativa esse processo natural nas pessoas ao seu redor, incluindo quem se afastou. Elas começam a sentir, às vezes inconscientemente, uma afinidade natural com a pessoa que você se tornou. É fundamental compreender que a conexão inevitável não consiste em simular uma mudança ou projetar uma imagem falsa. Os estoicos valorizavam a autenticidade acima de tudo. Trata-se de uma transformação genuína, de tornar-se verdadeiramente a melhor versão de si mesmo, não para impressionar quem o deixou, mas porque compreendeu que este é o caminho para a sua própria realização. A conexão inevitável também é nutrida por um fenômeno psicológico denominado efeito de contraste. Quando alguém o abandona, essa pessoa tem uma imagem mental de como você reagirá, provavelmente com desespero, perseguição ou ressentimento. Quando responde com dignidade, crescimento pessoal e aceitação genuína, cria um poderoso contraste com as expectativas dela. Esse contraste gera uma curiosidade irresistível. O que aconteceu? Como conseguiu transformar-se assim? Outro elemento crucial da conexão inevitável é a paciência estoica. Vivemos numa cultura de gratificação instantânea que nos faz acreditar que tudo, inclusive a reconexão com um amor perdido, deve acontecer rapidamente. Os estoicos compreendiam que os processos mais valiosos demandam tempo. A verdadeira transformação não ocorre instantaneamente, nem a reconexão autêntica. A conexão inevitável floresce precisamente porque você concede ao processo o tempo necessário, sem forçá-lo. Imagine que plantou uma semente. Você pode estar ansioso para ver a planta crescer, talvez até tentado a desenterrar a semente para verificar se está germinando. Mas a sabedoria do jardineiro consiste em saber que cada semente tem seu próprio tempo. Sua tarefa não é forçar o crescimento, mas criar as condições adequadas: solo fértil, água suficiente, luz solar. A conexão inevitável opera com essa mesma sabedoria. Sua tarefa não é forçar a reconexão, mas criar as condições internas para que ela possa florescer naturalmente. Um aspecto particularmente poderoso da conexão inevitável é como ela transforma a comunicação quando eventualmente ocorre novamente. Quando você interage a partir de um lugar de plenitude interior, em vez de necessidade desesperada, cada palavra, cada gesto, cada silêncio possui uma qualidade completamente diferente. Você não está tentando convencer ou persuadir, apenas sendo seu eu mais autêntico e centrado. Essa autenticidade tem um poder magnético que palavras calculadas jamais igualarão.
Os estoicos ensinavam que devemos concentrar-nos em nosso círculo de influência, aquilo sobre o qual temos controle direto, em vez de nosso círculo de preocupação, aquilo que nos afeta, mas não podemos controlar diretamente. A conexão inevitável aplica perfeitamente esse princípio. Você não pode controlar diretamente se essa pessoa retornará, mas tem controle absoluto sobre seu próprio crescimento, dignidade e força interior. Quando direciona toda a sua energia para esse círculo de influência, frequentemente expande indiretamente sua capacidade de influenciar situações aparentemente fora de seu controle. A conexão inevitável também opera no nível neurológico. Estudos em neurociência demonstraram que o cérebro humano está programado para valorizar mais o que evoluiu positivamente do que o que permaneceu estático, mesmo que esse estado estático tenha sido inicialmente satisfatório. Quando utiliza o período de separação para evoluir genuinamente, ativa esse circuito neurológico natural na outra pessoa. Ela percebe você não como a mesma pessoa que deixou, mas como alguém que evoluiu de maneiras intrigantes e cativantes. Um componente essencial da conexão inevitável é o que os estoicos denominavam amor fati amar, seu destino. Quando aceita plenamente a situação presente, incluindo a dolorosa separação, cria o espaço psicológico necessário para a transformação. Não se trata de resignação passiva, mas aceitação ativa. Você não está afirmando, isso é tudo que mereço, mas aceito este momento como o ponto de partida perfeito para a minha evolução. Quando pratica os princípios da conexão inevitável, algo extraordinário acontece. Você não precisa mais desesperadamente que aquela pessoa específica retorne. Percebe que o que realmente buscava não era a pessoa em si, mas o sentimento de realização e conexão que acreditava que apenas ela poderia proporcionar. E no processo de transformação, descobre que essa plenitude sempre esteve dentro de você, aguardando ser ativada. O retorno transformador. Você já imaginou como seria ver aquela pessoa que o abandonou regressar completamente, transformada, reconhecendo o erro cometido ao afastar-se? Não é uma fantasia inalcançável, mas uma realidade que ocorre com maior frequência do que se imagina quando aplicamos os princípios estoicos de transformação pessoal. O retorno transformador é o culminar natural de todos os princípios que exploramos anteriormente. Quando alguém nos deixa, nosso instinto natural é questionar: como posso fazê-lo voltar? Essa pergunta, embora compreensível, imediatamente nos coloca numa posição de fragilidade e dependência. A abordagem estoica inverte completamente essa dinâmica, formulando uma questão diferente: quem preciso me tornar para atrair naturalmente o que desejo? Essa transformação na questão fundamental é o que pode eventualmente desencadear o retorno transformador. O filósofo Epicteto, que conhecia intimamente as dificuldades da vida como escravo, ensinava: primeiro, defina que tipo de pessoa deseja ser. Depois, faça o necessário. Aplicando essa sabedoria à situação de abandono, compreende-se que o foco não deve ser recuperar a pessoa, mas tornar-se a melhor versão de si mesmo. Essa transformação autêntica é o que pode eventualmente trazer de volta quem o deixou, não por compaixão ou obrigação, mas por desejo genuíno. É importante entender que o retorno transformador não ocorre pelos motivos que a maioria supõe. Em pessoa não retorna porque você subitamente se tornou mais atraente fisicamente ou porque desenvolveu novas habilidades impressionantes. Retorna porque você ativou uma dinâmica psicológica profunda que os estoicos compreendiam perfeitamente os seres humanos. Naturalmente, valorizam o que perdemos quando observamos que evoluiu além de nossa percepção original. Marco Aurélio escreveu:
Se você é afligido por algo externo, não é isso que o perturba, mas seu próprio julgamento sobre isso, e está em seu poder revogá-lo agora. Este ensinamento aplica-se diretamente ao retorno transformador. Quando alguém o abandona, o que verdadeiramente dói não é a separação física, mas o julgamento sobre o que essa separação significa para seu valor pessoal. Quando descarta esse julgamento errôneo e reconhece seu valor intrínseco, começa a gerar um campo de atração que pode ser irresistível para quem se afastou. Imagine que existem duas versões suas: a versão abandonada, repleta de necessidade desesperada e baixa autoestima, e a versão transformada, focada em seu valor inerente, em constante evolução, vivendo plenamente independentemente do retorno dessa pessoa. Qual dessas versões você considera mais atraente? A resposta é óbvia e é idêntica para quem o deixou. A psicologia moderna confirmou o que os estoicos intuíram. Existe um fenômeno denominado aversão à perda, em que os seres humanos sentem mais intensamente a dor de perder algo que já possuíamos do que o prazer de adquirir algo novo de valor equivalente. Quando alguém o deixa e posteriormente o observa prosperar sem sua presença, essa aversão à perda pode ser poderosamente ativada. A pessoa começa a sentir que está perdendo não apenas quem abandonou, mas a versão aprimorada em que você se transformou. O retorno transformador segue uma trajetória psicológica previsível. Inicialmente, quem o deixou experimenta um alívio momentâneo ao libertar-se do que percebia como uma dinâmica problemática. Posteriormente, à medida que o tempo passa e observa sua transformação autêntica, começa a sentir curiosidade. Essa curiosidade eventualmente se transforma em dúvida sobre sua decisão. Fiz a escolha certa ao me afastar? Finalmente, essa dúvida pode cristalizar-se num intenso desejo de reconexão. É fundamental compreender que o retorno transformador não é algo que se possa forçar ou fabricar. Os estoicos ensinavam que devemos concentrar-nos apenas no que está sob nosso controle. Você não pode controlar se essa pessoa retornará, mas tem controle absoluto sobre sua própria evolução e dignidade. Paradoxalmente, é precisamente esse foco em si mesmo, e não no resultado desejado, que cria as condições para o retorno transformador. Um componente essencial do retorno transformador é o que os psicólogos denominam dissonância cognitiva, o desconforto mental que experimentamos quando nossas ações contradizem nossas crenças. Quando alguém o abandona, geralmente o faz com uma narrativa interna que justifica sua decisão. Não éramos compatíveis, não me sentia realizado. Existem problemas insolúveis. Quando observa você transformado, essa narrativa começa a desmoronar, criando uma dissonância que busca resolução. Frequentemente, a única maneira de resolver essa dissonância é reconsiderar a decisão original. Sêneca ensinou que a maior parte do que nos alarma é a percepção, não a realidade. Quando alguém o deixa, o faz baseado na percepção de quem você é e o que o relacionamento representa. Um retorno transformador ocorre quando essa percepção muda radicalmente, não porque você está tentando manipular a visão dessa pessoa, mas porque realmente se tornou alguém diferente. A paciência é absolutamente crucial no processo de retorno transformador. Vivemos numa cultura de soluções instantâneas que nos faz acreditar que todos os problemas, inclusive os amorosos, devem ser resolvidos imediatamente. Os estoicos compreendiam que os processos mais valiosos demandam tempo. A transformação autêntica não ocorre da noite para o dia, nem o retorno genuíno. O verdadeiro retorno transformador acontece precisamente porque você concedeu ao processo o tempo necessário para desenvolver-se naturalmente.
Um aspecto particularmente poderoso do retorno transformador é como ele inverte a dinâmica de poder no relacionamento. Inicialmente, quando foi abandonado, todo o poder parecia concentrar-se em quem tomou a decisão de partir. Quando ocorre o retorno transformador, a dinâmica se equilibra, não porque você tentou manipular ou controlar, mas porque recuperou seu poder pessoal. Através do crescimento autêntico, você não é mais alguém que necessita desesperadamente desse retorno, mas alguém que escolhe conscientemente se deseja ou não receber essa pessoa novamente. É importante reconhecer que o retorno transformador nem sempre se manifesta como um dramático, por favor, volte comigo. Às vezes começa sutilmente uma mensagem aparentemente casual após meses de silêncio. Um inesperado lembrei de você. Uma tentativa de manter algum tipo de conexão. Esses pequenos gestos frequentemente são os primeiros sinais de que a semente do retorno transformador está germinando. Para receber mais conteúdos transformadores como este, que mudarão permanentemente sua compreensão sobre relacionamentos e amor próprio, baseados na filosofia estoica, inscreva-se em nosso canal. Em cada novo vídeo, você descobrirá princípios ancestrais que lhe conferirão o poder de atrair amor verdadeiro e recuperar conexões perdidas. Ative as notificações e integre-se à nossa comunidade de pessoas que descobriram o segredo para nunca mais implorar por amor. Cuide-se e até breve.